Olá, gente, tudo bem com vocês? Ah, vamos revisar alguns conteúdos aqui rapidamente, tá? Como prometido. E seriam esses que a gente vai ver para a prova: medida de tendência central, média, moda, mediana, amplitude, variância de seu padrão, probabilidade, frequência relativa absoluta, gráficos e tabelas, certo? Vou passar algumas questões. E dentro dessas questões a gente vai explicar um pouco sobre cada conteúdo, tudo bem? Pronto, nesse primeiro exemplo eu tenho aqui uma entrevista sobre o atendimento de 10 pacientes de uma clínica, a nota que eles deram sobre o atendimento, e ele inicialmente pergunta qual é a média, tá? Média é muito fácil, muito simples, você simplesmente vai somar todos os valores, tá? E dividir pela quantidade de valores. Como a questão aqui já me diz que eu tenho 10 pacientes, então o total vai ser 10. Eu somo todos esses valores e divido por 10, que é o total de valores, certo? Isso vai dar 70 dividido por 10 dá 7, ok? Bem simples, tá? Então a nossa média é 7. A mediana. Primeira coisa da mediana que vocês não podem esquecer jamais, coloque isso na sua mente, né? Coloque isso aí em algum local para você lembrar, é que você não pode calcular a mediana, achar a mediana com os dados do jeito que a questão dá. Tá? A primeira coisa é você colocar na ordem, ordenar, a gente chama isso de rol. Então o rol dos dados é você ordenar do menor para o maior. Tá? Então aqui inicia com 1 e a maior é 10. Então alguém deu a nota 1, achou muito ruim o atendimento, e alguém deu a nota 10, excelente, certo? A mediana de valores ímpares seria você encontrar o valor central, o valor do meio, mediana, valor do meio. Mas nesse caso 10 é um valor par, tá? Então para o valor par você vai ter que pegar os dois valores centrais, tá? Que no caso aqui ó, é o 8, tirar uma média deles. Como são iguais, a gente já sabe que a mediana vai ser 8, tá? Mas fazendo a média desses valores, 8 mais 8 dividido por 2 dá 16, que vai dar 8, tá? Então a mediana a gente já viu, já sabia que ia dar 8, mas caso fosse um valor diferente, seria a média dos dois, mediana, tá? Dá 8. A moda nada mais é do que o valor que mais se repete, tá? O 5 se repete, o 8 se repete e o 9 se repete. Mas aquele que mais aparece vai ser o 8. Tá? Então, por mais que seja multimodal, o 5 só tem 2 e o 9 também. Já o 8 tem 3. Então, o 8 vai ser a nossa moda. Ok? Os quartis, a gente tem que lembrar do que são exatamente. São medidas de posicionamento aí, tá? Então, entre 0 e 100% desses valores, ou seja, no meu caso lá, entre 1 e 10, que são a nota menor e a maior, vão ter valores intermediários. O do meio, logicamente, vai ser o 5, né? Imagina se que de 1 a 10, o central equivale a 5, 50%. 25% é o valor intermediário entre a primeira parte aqui e 75% é o valor intermediário da segunda parte. E são justamente esses valores aqui, certo? O 50% representa aqui a mediana, lembra? Estava no meio, tá? Mas também ela representa o quartil 2. A mediana seria o quartil 2, que está bem no meio. O quartil 1 seria 25%. Tá? Seria a metade dessa metade inicial. E o quartil 3 seria a metade da segunda metade aqui, final, certo? É relacionado aos 75% dos valores. E o quartil 2 seria a mediana. Eu já achei a mediana no nosso exemplo lá, tá? Que deu o que? 8. Então já sei que o quartil 2 vai ser 8. Já encontrei. A mediana é o meio, tá bem aqui, certo? O primeiro quartil vai ser então a metade dessa primeira metade, de 1 até 8, tá? De 1 a 8 que é a primeira metade, e de 8 a 10 é a segunda metade, certo?
Então a primeira meta são números ímpares agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5 números. Então quando é um número ímpar, é mais fácil de achar o valor central, ó. Que nesse caso vai ser o 5, o quartil 1, esse vai ser o quartil 1, o 8 aqui seria o quartil 2. E desses outros 5 valores, o valor central aqui vai ser o 9, tá? Que é o quartil 3. Então pronto, achamos os 3 quartis, ok? A amplitude é você identificar aí quem é o maior valor, que no caso seria o 10, e subtrair do menor valor, que é o 1. Tá? Então a amplitude é 9, ou seja, o tanto de o intervalo que tem entre esses valores aqui é 9. Tá? E a variância, certo? A variância, gente, primeiro a gente tem que calcular a média dos valores, tá? Representados aqui por esse X com tracinho em cima, é a média. Então, no exemplo das notas aqui da Robin que a gente viu, são 5 notas. Então a média dessas notas é eu somar todas elas e dividir por 5. Eu vou encontrar aqui um 7. Seria a média. Tá? O segundo passo é encontrar os desvios. Tá? O que são os desvios? É eu pegar cada valor e subtrair dessa média. Tá? Então 7 menos a média, que também é 7, vai dar 0. 7 menos 7. O segundo valor aqui, o segundo x, ó, x menos a média. Tá? 10 menos a média, que é 7, dá 3. Desses, história, 6 menos a média, o 7 é o sinal maior, vai ser o negativo, porque o 7 é maior do que o 6, então dá menos 1. O 8 agora, menos a média, dá 1. 4 menos a média, dá menos 3, porque o 7 é maior do que o 4. E o sinal do 7 é negativo. Achei os desvios, tá? Então o que eu faço? Geralmente os dados eles estão muito próximos uns dos outros, tá? Imagine aí que eu tenho, sim, eu vou levar os quadrados, tá? Porque eu imagino que eu tenho aqui um alvo, né? Todos estão muito próximos. Quando eu elevo ao quadrado, esses valores eles vão ser ampliados, vão ser dobrados, tá? Então ao quadrado é dobrado. E aí eu consigo visualizar melhor a disposição, o quanto que eles variaram. Tá? Por isso que eu chamo de variância, para ver o quanto que eles variaram do que ele tá. Só que é um dado artificial, não é um dado real. Tá? Eu elevo ao quadrado só para me visualizar. Então 0, que for o desvio aqui inicial ao quadrado, vai dar 0. 0 vezes 0, 0. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. Menos 1 ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1. Tá? Como eu estou elevando ao quadrado, isso aqui vai virar um módulo. Tá? Então esse sinal não vai fazer diferença. Vai dar 1 vezes 1. Dá 1. Aqui também 1 ao quadrado é 1. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 3 vezes 3, 9. Tá? Pronto, encontrei aqui. Esses são os quadrados desses desvios. Agora eu posso ver quem é que fugiu mais aqui. Tá? Que tinha negativo aqui, eu não conseguia ver negativo. Botando aqui ao quadrado, eu consigo ampliar esses valores. Certo? E o outro passo é eu agora calcular uma segunda média com esses quadrados desses desvios. E essa segunda média que vai ser o que? A variância. Tá? Então eu vou pegar esses quadrados aqui e vou somar e tirar a nova média, dividir por 5. E vai dar o que? 4. Tá? Somo tudo, tira a nova média, a segunda média. Essa foi a primeira média. E esse é a média desses desvios ao quadrado. Tá? Isso seria a variância. Beleza. Achada a variância, que é simbolizado pelo S ao quadrado, agora eu posso retornar os valores iniciais. Certo? Para mim voltar ao valor original que estava. Para isso eu vou agora retirar esse quadrado que eu coloquei. Tá? Então eu vou tirar a raiz quadrada dessa variância, para ele voltar a ser o que era antes. Tá? O nome disso é desvio padrão. Tá? O desvio padrão eu vou retornar ao padrão que estava antes, inicial. E aí eu vou ter uma noção real do quanto que cada valor está variando da média. Certo? Eu já achei essa variação aqui. Mas agora eu quero ver na realidade o quanto que isso está acontecendo, tá? No mundo real. Aqui era só para me encontrar o quanto que eles variaram. Agora eu vou estar vendo o quanto que eles desviaram
do original. Tá? E para isso eu tiro a raiz quadrada desse valor, ok? Então vamos para o nosso exercício. Então a variância, agora eu vou fazer tudo junto. Ao invés de fazer passo a passo, se você quiser fazer pode, mas eu acho mais prático fazer tudo junto. É eu pegar cada valor desse, tá? Então eles são x, cada um desses é o x. A média eu já achei, né? Que é o nosso x aqui, a média. E vou subtrair agora entre cada um deles, esse menos a média, esse menos a média, todos menos a média. E lembra que a gente elevou ao quadrado depois esses desvios? Então pronto, eu vou fazer agora já aqui, o número 1 menos a média, que é 7, ao quadrado. Tá? No final eu tirei a segunda média, então eu já vou somando logo esses valores. 5 menos a média ao quadrado. Eu já ia ter que fazer isso ao quadrado antes, né? Tem outro 5, repete. 5 menos 7. 7 menos a média, que é 7. 7 menos 7 ao quadrado. 8 menos a média, que é 7 ao quadrado. Mais duas vezes ele, né? Repito, 2, 8, 3, 8. 9 menos a média aqui, que vai dar 9 menos 7 ao quadrado, duas vezes. 10 menos 7 ao quadrado. Tá? Então todos os valores eu tirei da média para ver o quanto que eles estão variando dessa média, o quanto que eles estão se afastando da média, para mais ou para menos. Tá? E agora eu vou fazer essas continhas. 1 menos 7 dá menos 6. Lógico, tem que tirar uma segunda média, né? Estava esquecendo. Por isso que eu vou dividir no final por 10, que é a segunda média para achar a variância. Tá? A primeira média eu já achei, que é só pegar a soma aqui desses valores por 10. E agora é a média do quadrado dos desvios. Tá? Esses aqui são desvio, 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 desvio. E aqui é o quadrado dos desvios, a média do quadrado dos desvios. O nome disso é variância. Tá? Então, 1 menos 7 vai dar menos 6 ao quadrado. 5 menos 7, o sinal vai ser do maior, vai ser o 7, então é negativo, então é menos 2. Aqui repete de novo. 7 menos 7 ao quadrado é 0 ao quadrado. 8 menos 7 é 1 ao quadrado, mais duas vezes. 9 menos 7, 2 ao quadrado, duas vezes. E o último 10 menos 7 é 3 ao quadrado. Tá? Novamente dividido por 10, que eu vou ter que tirar essa segunda média para achar essa variância. Lembrando, ao quadrado o negativo é módulo, então o módulo se anula esse negativo, não faz diferença, tá? 6 vezes 6, 36, mais 2 vezes 2, 4, vezes 2, 4, mais 0 ao quadrado é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Dividido por 10, que é a segunda média, sempre tem que lembrar de dividir, certo? Então agora é só somar tudo, deu 64 por 10 dá 6,4. Pronto. Esse valor vai ser a minha variância, quanto que eles variaram da média, tá? Então a gente viu aqui que a maioria foi um valor abaixo da média, 6,4. Então a maioria dos valores teve uma tendência de variar para menos, tá? Mas lembre que isso é um valor total, né? O quadrado, então um valor que eu não tenho como eu ver isso na realidade, é um valor só para me visualizar o todo, tá? Para mim voltar ao valor original, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse valor, tá? E é justamente a letra G aí, que é a variância. Então a raiz quadrada de 6,4 dá 2,52. Isso é o desvio padrão. Desculpa, né? Desvio padrão. Tá? Então 2,52 é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, certo? Lembra que a variância, o desvio padrão, é a raiz quadrada dessa variância. A variância eu achei é 6,4. Então o desvio padrão é 2,52, ou seja, no geral variou para mais ou para menos, acima do 7, em torno de 2,52 pontos, para mais ou para menos, tá? Então se a média foi 7, né, uns 2 ou 2,5 mais ou menos para 3 a mais vai dar 10, 2,5 para baixo tem que dar aproximadamente. Lógico, isso aqui é com base nessa média, tá? Um total de valores. Se eu tenho mais valores positivos,
vai ser mais fácil de ver aqui para frente, tá? Do que para cá, que só tem 3 valores abaixo do 7, tá? Mas no geral seria esse valor aí, ok? Prontos, probabilidades. Eu não vou pegar muita coisa, só para você diferenciar aí os eventos independentes para os eventos mutuamente exclusivos, tá? Eventos independentes são eventos em que um resultado não interfere no resultado do outro, certo? Então, se o fato de eu jogar uma moeda no ar e um dado, o resultado da moeda não vai influenciar no resultado do dado, certo? Então eu sei que esses dois eventos são eventos aí o que? Independentes. Um evento de um não interfere na outra, ok? Então a probabilidade, lembra, é calculada eu pegando o total de eventos, certo? No caso da moeda só pode ter 2 eventos, ou vai ser cara ou vai ser coroa. E a chance de cada uma delas cair é 1, tá? 1 sobre o total de possibilidades. Tá? Então meio, metade de dar cara e metade de dar coroa. O dado ele tem 6 lados, tá? Então existem 6 possibilidades diferentes. Então a chance de eu tirar qualquer número aqui vai ser 1 sobre 6. Essa é a probabilidade desse evento acontecer. Mas agora eu quero que jogar os dois ao mesmo tempo e eu quero que o dado dê cara e a moeda dê... Não, é o contrário, né, gente? Cara na moeda e no dado deu um 6, tá? Então veja que eu estou jogando 2 eventos simultâneos, tá? E quero que tenha uma relação entre eles, alguma coisa aconteça de interligado entre eles, justamente. Os eventos eles vão ter que ser simultâneos aqui, ó, acontecer entre eles, uma interseção aqui, tá? Qual é essa interseção? É que tem uma conexão entre a cara de um contra o 6 do outro. Então vai ter que ter um local que os dois são iguais nesse sentido, tá? Então veja que a chance de dar cara e de dar coroa, esse i demonstra que eu quero um evento independente, uma coisa e outra, tá? Então a regra que a gente usa é a regra do i, onde a gente faz o que, ó, multiplica, tá? Então a chance de dar cara é 1/2 vezes a chance de dar 6 no dado é 1 sobre 6, então eu multiplico, tá? Os dois eventos, regra do i, certo? Então aqui vai ser 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 6, 12, dividindo aqui se quiser é 0,8. Em porcentagem eu multiplico por 100 e dá 8%, ok? Eventos independentes multiplicam. Aqui no caso de um menino e uma menina, né? A chance de nascer um menino, como só tem 2 sexos, então o total de eventos são 2 e a chance de ser um menino é 1/2, metade, e a menina igualmente. Então, se eu quiser ter 2 filhos e eu quero que o primeiro deles seja um menino e que o segundo seja uma menina, são 2 eventos aqui independentes, ou seja, o primeiro nascimento não vai afetar, não vai influenciar no nascimento do segundo. Tá? Se nasceu com menina, não quer dizer que o segundo vai ter menina também, ou vice-versa, certo? Eventos independentes. Mas eu quero que tenha uma simultaneidade aqui. Eu quero que nasça primeiro o menino e que o segundo também seja uma menina. Então eu vou multiplicar a regra do i, 2 eventos independentes. Tá? A regra 1/2 vezes 1/2, a chance de menino e de menina. Dá 1/4. 1 dividido por 4 dá 0,25 vezes 100, 25%. Aproximadamente a chance disso acontecer. Ok? Já quando os eventos não têm, tá, nenhuma simultaneidade entre eles, eu considero que eles são eventos mutuamente exclusivos. Ou seja, a chance de um evento acontecer automaticamente anula a chance do outro acontecer, certo? E veja que eu não tenho uma interseção, não tenho uma região aqui que seja igual entre os dois, tá? Então por isso que a interseção vai ser vazia. Eu não vou retirar subtrair essa interseção, porque ela não existe, tá? Então o que eu posso fazer é somar esses valores, é a regra do ou,
tá? A regra de um evento acontecer ou do outro acontecer, do A ou do B acontecer. Eu não posso ter uma chance dos dois acontecerem, que seria a interseção, certo? A e B ou B acontecer juntamente. Não, senão eu iria subtrair aqui, ó, a probabilidade dessa interseção acontecer. Como não tem, são exclusivos, então um exclui o outro, tá? Então eu uso a regra do ou, que a gente faz o que, ó, soma essas possibilidades. Vamos ver um exemplo aqui. Probabilidade de nascer aí um menino ou uma menina, tá? Então, ou uma coisa ou outra. Se nascer um menino, automaticamente eu já sei que exclui a possibilidade de nascer a menina, tá? Mas se nascer menina, eu sei que a criança não vai ser o menino. Então, um evento exclui o outro, mutuamente exclusivos, ok? E menino é um meio, menina também. Então a probabilidade de nascer um ou outro é a regra do ou. Você soma essas duas probabilidades. Então vai dar um meio mais um meio. Denominadores iguais você repete. Depois soma os numeradores, que vai dar 2 sobre 2, que é 1. Ou seja, 100%, lógico, né? Você vai ter um filho, ou ele vai ser menino, ou ele vai ser menina. Só tem 100% de chance disso acontecer, tá? Não existe um intermediário aí. Pode até depois decidir se vai ser homossexual, mas o sexo em si vai ser menino ou menina, 100% disso acontecer, tá? Por isso que eu somei os eventos aqui. Eles são exclusivos. Ou um acontece ou o outro acontece. Não existe uma interseção entre eles, ok? Sabendo disso, vamos responder essa questãozinha que estava lá no TD, lá no material de vocês. Uma família, ela quer ter 3 filhos, tá? Então aqui, o número de filhos são 3 eventos. Cada filho vai ser um evento diferente, certo? São eventos. Ele quer saber a probabilidade de nascer 2 homens dentre esses 3 filhos. Na letra A, apenas um homem. Na letra B, nenhum homem, ou seja, todo mundo mulher, ou então que nasça apenas um homem ou 2. Quais são as chances desses 2 acontecerem aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que são 3 eventos, tá? O primeiro filho é um evento, o segundo filho é outro evento, enfim, tá? Na verdade não seria nem evento, seria as possibilidades, tá, gente? Eu coloquei evento aqui, mas desconsidero. Os eventos são as possibilidades aqui. Então as chances de nascerem aqui, vamos supor que os 3 filhos todos sejam homens. É um evento, isso sim é um evento, tá? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que 2 primeiros filhos sejam homem e a terceira seja uma mulher. É outra possibilidade. Existe a possibilidade de o primeiro ser homem, o segundo mulher e o terceiro homem. Ou seja, ainda continua 2 homens, mas um deles, o segundo vai ser mulher. Ou então apenas o primeiro mulher, aliás, não está aqui, né? Apenas o primeiro homem e os outros 2 mulheres, tá? Além disso, pode ser que tenha a primeira mulher e os outros 2 homens. São todos eventos diferentes, ó. Ou pode haver de apenas um homem ser o segundo filho e os outros 2, primeiro e o terceiro, serem mulheres. Ou então que apenas o último filho seja homem, os outros 2 primeiros sejam mulheres. E a última possibilidade é que não existam homens, todas sejam mulheres. Mulher, ok? Então com essa tabelinha aí eu já tenho praticamente os resultados, certo? Mas lembrando, na letra A ele quer que seja 2 homens, certo? E olhando na tabela aqui, quais são as possibilidades de nascer 2 homens? O primeiro evento nasce 3, já não entra. Esse aqui tem um homem, e aqui também tem um homem. Pronto, esse evento nasceu 2 homens. Esse tem um homem e esse também tem um homem, tá? Então o evento 3 também nasceu 2 homens. Esse só tem um homem e esse também tem 2 homens, tá? Então pronto, são 3 eventos aqui que pode nascer 2 homens. Vamos olhar o primeiro. No primeiro evento pode ser que nasça um homem, ou seja, a chance é 1/2, e que o segundo seja homem também, ou seja,
vezes, ó, a regra do I, multiplique. E o terceiro tem que ser mulher. Então você vai multiplicar também por 1/2, que é a chance de ser mulher. Beleza. O segundo evento, o primeiro seja homem, e o segundo seja mulher, e o terceiro seja homem. Tudo é 1/2, então só multiplica. E o último evento, o primeiro seja mulher, e que o segundo seja homem, e que o terceiro seja homem. Então veja que eu tenho aqui todos os eventos independentes, tá? Só que eu estou conectando aqui essas possibilidades. Pode haver essa ordem, homem, homem, mulher, ou pode haver essa outra ordem, homem, mulher, homem, ou pode haver essa outra ordem, mulher, homem, homem. Tá? Então, se você ver, eu tenho 2 ou aqui. Então, cada um desses eventos eu vou ter que somar uns com os outros, ó. Regra do ou. Então, veja que eu tenho tanto regra do i quanto regra do ou. Os 2 primeiros serem homens e o último mulher. O primeiro ser homem, o segundo mulher e o terceiro homem. Ou então o primeiro mulher e os outros 2 homens. Essas são as 3 possibilidades que nasçam para nascer 2 homens. Tá? Ok, agora é só resolver isso daí. Tá? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 4. Desculpa, dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então você faz primeiro as multiplicações para depois fazer as somas. Tá? Então aqui também vai dar 8, então eu somo mais 1/8. Esse é referente a esse. Esse é referente a esse. E esse aqui vai ser referente a esse. Tá? Que vai dar 3/8. Os denominadores são iguais, é 8. Eu repito. E os numeradores eu somo. Tá? 1 mais 1 mais 1, 3. Tá? Então a resposta seria essa. A cada 8 tentativas que eu fizesse, né, de sequência de 3 em 3 filhos, pode ser que 3 delas acontecessem esse padrão aí, que eu tivesse 2 filhos. Com 3 chances de eu ter 2 filhos. Ok? A letra B, para ser apenas um homem. Tá? Então, do mesmo jeito, eu posso analisar aqui. Eu tenho que lembrar que para ser apenas um homem, pode ser que esse homem seja o primeiro filho, pode ser que esse homem seja o segundo filho, ou então ele pode ser o terceiro filho. Tá? De novo, eu tenho aqui 3 possibilidades, certo? Pode ser assim, ou assim, ou assim, e o resto vai ser mulher. Tá? Se você olhar, voltando aqui para o exemplo anterior, eu não precisaria nem sequer fazer todos esses cálculos. Se eu conseguisse fazer essa tabela, eu já conseguiria achar esse resultado. Por quê? Quantos eventos possíveis eu encontrei aqui? Só fazendo essa combinação aqui, homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem. Se você olhar, ó, tem 8 eventos possíveis, né? Ou seja, o total probabilidade aqui vai ser 8. E dessas 8, 3 delas se encaixam no que eu quero. Ou seja, tá aqui, ó, das 8 possibilidades, 3 delas encaixaram na que eu queria. 3/8, entendeu? Então, não precisava nem eu fazer esses cálculos aqui. Se eu olhasse, se eu tivesse essa tabela, eu conseguiria resolver isso, ok? Na letra B, ó, vai ser a mesma coisa. Eu já sei aqui, ó, no primeiro evento tem que ser o homem, e que o segundo seja uma mulher, e que o terceiro seja uma mulher. Ou então regra do ou, eu somo que o primeiro seja mulher, e o segundo fosse homem, e o terceiro fosse mulher. Ou então a última possibilidade aqui fosse mulher, e o segundo mulher, e o terceiro homem. Tá? Então, do mesmo jeito que a outra, né? Que vai dar 1/8, referente a esse. Esse vai dar 1/8, vai somando, e esse vai dar 1/8, que vai dar também 3/8. Lógico, ó, tem um evento, 2 eventos, 3 eventos. Um total aqui de 8 possibilidades, né? Então 3/8 seria 3 possibilidades dentre as 8, ok? Letra C, nenhum homem. A chance de nascer nenhum homem, a única possibilidade de que não nasça homem aqui, ó, vai ser o evento 8. 8. Nasça mulher,
e que o segundo seja mulher e que o terceiro também seja mulher. Mulher, mulher, mulher. Tá? Só tem essa possibilidade. Então é só eu calcular aqui 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, das 8 possibilidades, apenas uma delas, né, das 8 possibilidades, apenas uma delas eu vou ter tudo mulher. Ok? Resolveu. Para a letra D, eu já calculei a chance de ele ser um homem na letra D e a chance de ele ter 2 homens na letra A. Agora ele quer que aconteça ou uma ou a outra. Então, regra do ou, eu vou somar essas duas probabilidades, tá? E aqui eu vou ter o que? O denominador igual eu repito, e o numerador eu somo, tá? 3 mais 3 dá 6. Eu posso simplificar por 2, dividindo por 2, aqui eu posso dividir por 2 também, que vai dar 3 sobre 4. Então essa seria a chance dessas duas possibilidades aí acontecerem mutuamente exclusivas, né? Ou uma ou a outra, não as duas juntas, ou essa ou essa, ok? Então basicamente é isso para a probabilidade que vocês vão ter que lembrar, regra do i e regra do ou, beleza? Para tabela de a frequência absoluta e frequência relativa, além de uma parte aqui de gráficos, né? Eu tenho aqui um conjunto de dados, certo? Você tem que contar esses dados, se a questão não der, por exemplo, aqui não está dando. Eu sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui também tem 6, então 6 vezes 6 eu tenho 36 valores. Ah, na verdade são pessoas que se internaram aqui e esses valores representam dias, quanto tempo eles ficaram internados nesse hospital. Ah, então vai variar aqui dentro, são muitos números. Para mim fazer uma tabela de frequência aqui, vai ficar uma tabela gigante. Vou contar quantas vezes cada número daqui se repete. Assim, o 1 repete quantas vezes? 2, né? Vai ficar gigante essa tabela. A amplitude, como é que eu calculo a amplitude? A amplitude nada mais é do que eu pegar o maior valor e dividir e subtrair do menor. O maior valor eu sei que é 17, ó, e o menor vai ser 1. Então, o maior menos o menor deu 16. Essa vai ser a minha amplitude. Tá? Ele pediu aqui na letra A que essa minha tabela de frequência, tanto absoluta quanto relativa, ela tenha 4 intervalos de classe. Tá? Então, além de eu achar a minha amplitude, para mim saber, eu tenho que saber que eu tenho 4 classes. Então, dentro de cada classe, eu vou dividir a amplitude pelo esse número de classes. Eu vou ter que, as minhas classes têm que ter de 4 em 4 valores, certo? Então, a primeira classe vai ser do menor, que é o 1, que a gente já viu, mais 4, né? Então, vai dar 1 ao 4, ok? A segunda classe vai ser a partir do 5 mais o 4, né? De 4 em 4, vai dar por 8. A terceira classe do 9 ao 12, mais de 4 em 4, né? E a outra do 13 ao 16. Tá? Então, se você perceber aqui, ó, 17 foi de fora. E agora, o que? Eu aumento o último aqui, eu boto 17 ao invés de 16, 13 ao 17, para ele entrar? Não, né? Quando algum valor fica de fora, é porque na verdade a minha classe tem que aumentar. Eu não posso ter 3 classes do mesmo tamanho e uma diferente aqui do tamanho maior. Vai ser tendencioso o resultado. Então é melhor aumentar um valor em cada uma para que esse valor possa entrar do que eu aumentar só um e deixar os outros desiguais, ok? Então as classes agora vão passar um a mais em cada, do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20, ok? Eu já tenho aqui o intervalo de classe, né? Ao invés de ser 4, agora é de 5 em 5, beleza? E eu posso já pegar essas classes e montar minha tabelinha, tá? Do 1 ao 5, do 6 ao 10, tá. E a frequência absoluta, para que vocês se lembrem o que é, toda vez que falar em frequência absoluta, ele quer que você simplesmente faça uma contagem, conte quantos valores estão aqui dentro, certo? A frequência relativa, ele quer que você diga quantos por cento representam esse valor do total, é o percentual, tá? Frequência relativa, você vai achar a porcentagem, quantos por cento
eles representam. Então vamos ver aqui do 1 ao 5. Quantas vezes eles se repetem dentro daquele meu gráfico. Eu já mostrei até, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu só apagar para não ficar confuso. Do 1 ao 5. Se for olhar aqui, tem 1, do 1 ao 5. O 6 já passa, o 13, o 7, todos eles passam. O 12 passa, esse não. 1 ao 5, 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 1 ao 5. Pronto. Contando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 valores estão dentro dessa classe do 1 ao 5. Então, na minha tabelinha eu vou e boto 13, que é a contagem. Frequência absoluta é a contagem, é quantas vezes ele se repete. Frequência é repetição. Do 6 ao 10, tá? Então eu vou ter que ir na minha tabela e fazer a mesma coisa, só que agora eu vou ter que identificar apenas os valores entre o intervalo de classe do 6 até o 10, tá? Então o 7 entra entre o 6 e o 10, entre o 6 e o 10, entre o 6 e o 10, o 13 não entra, já passa de 10, esse entra, nenhum daqui entra, esse não entra, esse entra, entre 6 e 10, 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 6 e 10 e 6 e 10. E agora você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então o outro tinha 13, esse agora vai ter 14. Da mesma forma você sai contando do 11 ao 15, que deu 8, e do 16 ao 20, que só tem o 17, né? Que é o que ficou de fora, que a gente botou ele aqui nessa última classe. Somando tem que dar o total lá, que é 36. Se tiver errado, tá faltando algum. Você tem que contar direito lá, passou batido, ou contou a mais, tá? Frequência relativa, como eu falei, é a porcentagem de que cada valor desse representa do todo. O todo é 36%, tá? Ou seja, isso aqui representa 100%. E 13 representa quantos por cento desse todo? Tá? Como é que eu faço isso? Eu pego esse valor e divido pelo total, certo? Então 13 dividido por 36 vai dar quebrado aqui, dá 0,361 aproximadamente. Vezes 100, eu pego e acho a porcentagem, tá? A casa, a vírgula está aqui, ela vai pular dois zeros, duas casas para frente. O 100 tem dois zeros, ele vai ficar bem aqui, ó, 26,1%, tá? Então esse valor 13 representa 36% do total, que é 36, lógico, né? O segundo, 14 dividido pelo total, do mesmo jeito, tá? Pode ser ou quebrado ou em porcentagem, tanto faz, o resultado é você que vai definir. 8, quantos por cento ele representa do total? Dividido pelo total, 8 dividido por 36, vai dar aí 0,22 aproximadamente. E 1 dividido pelo total, o que é que eu errei? Para ser 1, certo? Mas o resultado eu acredito que é esse mesmo, eu errei aqui a digitação. A soma desses resultados aqui tem que dar 1. E a soma desses resultados em porcentagem, se você fizer assim em porcentagem, já vai ter que dar 100, lógico. Tá? Somando aqui tem que dar 1. E somando aqui tem que dar 100. E essa seria a minha tabelinha de frequência absoluta e frequência relativa, ok? A letra C, ele pede que você crie um histograma dessa tabela. O histograma, gente, é um gráfico de valores numerosos, né? Que seja contínuo. Ou seja, valores que tem um começo até o fim. Esses valores eu vou pegar aqui, ó, e desenhar em formato aqui de dois eixos, o eixo X e o eixo Y. No eixo X, eu sempre vou colocar as minhas classes. Eu tenho 4 classes, eu vou botar aqui do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15 e do 16 ao 20, minhas 4 classes. E no vertical eu vou colocar os valores. Eu vou olhar aqui, eu sei que varia do 1 vai até o máximo, que é o 14, 0 ao 14. Se eu quiser fazer esse histograma olhando a frequência absoluta, mas se eu quiser botar do 0 ao 100, eu posso fazer aqui, ó, ao invés de ter a 0 a 14, bota do 0 ao 100, tá? Eu posso fazer olhando para cá também, mas eu vou fazer olhando para esse, que é mais fácil de entender.
Então varia do 1 ao 14. Então eu botei aqui de 2 em 2 só para poder acelerar, né? Posso botar do jeito que eu quiser. Então na primeira classe eu tinha quantos valores? Ó, ela se repetia 13 vezes. Tá? Então olhando aqui, o 13 ele está aqui entre o 12 e entre o 14. 13. Então eu vou desenhar uma coluna que ela vá até o 13 nessa classe, de 1 ao 5. Tá? Para ela dizer que ela tem 13 valores. A classe do 6 ao 10, ela tem 14 valores, então vai ser um pouquinho maior do que essa, vai ser mais ou menos aqui, certo? Você pode passar até uma réguazinha para poder desenhar, certo? A terceira classe, ela tem 8 valores, tá? Então o 8, ele tá mais ou menos aqui. Se você passar uma retazinha assim, pontilhada, vai ter uma fitazinha até o outro, vai ser aqui. E a última só tinha um valor, tá? Um valor está entre o 0 e o 2, né? Então é pouquinho, vai estar só esse pedacinho. Pronto, isso é o histograma, tá? São valores contínuos, ó, varia do 1 aqui até o 20. Tá? Então quando essa primeira classe acaba, a segunda já começa logo imediato. Termina no 5, a outra já começa no 6. E assim vai, do 10 até passa para o 11. Do 15 já passa para o 16 e vai até o 20. Por isso que é valores contínuos. E é por isso que não tem um espaço entre uma coluna e outra. As colunas têm que ser grudadas uma na outra no histograma. Tá? O que ele está pedindo seria um histograma. Na letra D ele quer que você faça um gráfico de área, também chamado de polígono. O que você pega? Você pega o histograma e em cima dele pode encontrar um polígono. Tá? Você pode pegar do meio dele. Eu gosto de pegar do início, tá? Então aqui, por exemplo, vou pegar, eu fechei aqui, vamos supor que eu pegue aqui do meio dessa primeira coluna e risque aqui até o começo da segunda coluna, e dessa segunda coluna até o começo da terceira coluna, e agora até o começo da quarta coluna. Pronto. Então seria mais ou menos esse desenho que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Tá? Então ele fez isso e desceu, tá? Vai ficar um pouco torto. Pode ficar até aqui mesmo, eu desci só para fechar, porque como eu estou falando em área, o polígono, essa área ela tem que ser pintada, ela tem que ser achurada. Que é o tanto que eu estou levando em consideração aqui nesse grupo, nessa contagem, tá? Meus valores eles vão estar todos dentro desse intervalo aqui, não estão para fora, estão para dentro, para baixo, certo? E por isso que eu tenho que pintar, ok? Então isso seria um gráfico de área ou de polígono, beleza? Sobre os gráficos, você vai ter que saber diferenciar os tipos de gráfico, tá? Então aqui o gráfico de barras, ele é ideal para variáveis qualitativas. Qual seria ele? O gráfico de barras vai ser aqui a letra D, certo? Que seria esse, ou colunas, tá? O gráfico de barras também é chamado de colunas, pode ser barras e pode ser colunas, tá? O que acontece é que geralmente o de barras ele vem na horizontal, tá? As barras elas vêm deitadinhas e o de colunas elas vêm na vertical, do jeito que está aqui. Mas todos eles são gráficos de barras, ok? Dados qualitativos aí, são muito importantes. O de linhas, eles são ideais para variáveis que tenha fator temporal envolvido, tá? Então se você olhar aqui, ó, esse é o gráfico de linhas, também chamado de gráfico de curvas, tá? Porque são pontos marcados aqui, ó, o mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Isso é tempo, isso demonstra tempo, tá? Mas pode ser que venha em dias, pode ser que venha em semanas, pode ser que venha em mês, em anos, em décadas, em séculos ou milênios, milhões de anos, né? Esse tempo ele vai variar até em horas, né? Segundos, não sei. Depende do que você vai estar vendo na análise. Mas ele sempre vai estar no eixo X, o tempo. O tempo ele está passando, ó, trás para frente aqui. Então nesse intervalo aqui a escala vai ser na vertical,
tá? E os meus dados eles vão ser pontilhados aqui ao longo do tempo. E a conexão entre esses pontos é que vai fazer o surgimento das curvas ou das linhas, né? Então é justamente aqui é a letra B, gráfico de linhas. O histograma foi esse que a gente acabou de ver, né? Letra A. Veja, não existe espaço entre as colunas, porque são dados contínuos, vai passando do menor para o maior. Tá? No histograma os dados eles são muito numerosos, um grande número, e contínuos, sem fim, né? Vai passando. Então não pode ter intervalo que nem tem aqui, ó. Esse espaço ele não acontece no histograma, tá? O gráfico de barras ou colunas sim, tá? E o de setores vai ser o último aqui que a gente sobrou, né? Setores porque ele divide em porções, mas também é chamado de pizza, né? Gráfico de pizzas, ok? Que é para dados qualitativos de preferência nominais e que tenham poucas categorias. Por quê? Porque se eu incluir muitas categorias aqui, essa pizza ela vai ser dividida em muitos fragmentos. E aí se tiver muito pedaço, vai ficar uma informação muito espremidinha aqui, né? Isso é 5%, um é 1%. A gente às vezes vê gráficos de pizzas bem espremidinho com 1% e tal. É ruim de ver. É melhor pegar essas informações e jogar num gráfico de barras, tá? É bem mais informativo. Você consegue enxergar isso mais facilmente do que fazer em pizza. Por isso que o de pizza tem que ter poucas categorias. Ok? E além desses, tem os outros gráficos, né? O gráfico de radar ou de esqueci agora o nome, tá? Polar, radar ou polar. E além disso tem os outros gráficos, os infográficos, os fluxogramas, né? Tem vários outros tipos de gráficos importantes também que vocês têm que dar uma checada. E para finalizar, a interpretação de gráfico é bem simples, tá? Tem aqui uma cidade do interior onde o prefeito está fazendo um orçamento para ver o quanto que gastou e o quanto que vai gastar no ano de 2019 em cada área aqui, a saúde, a educação, meio ambiente, obras, segurança e tal. Então vamos olhar cada item. As despesas com obras equivalem a 20% do valor total gasto do valor gasto com saúde. O valor das obras equivale a 20% do valor gasto com saúde, tá? Então saúde, se você olhar aqui, ele tem aproximadamente aqui 30. Então, se saúde tem aproximadamente aqui 32%, tá? E obras tem uns 5%. Se eu levar em consideração que 32% é o total, né? 100%, equivalente a 100%, e obras é a 5%, então quantos por cento refere-se ao todo, que seria o 32%? Tá? Eu faço uma regra de 3 aqui, né? Multiplico isso com esse e esse com esse. Então 100 vezes 5 vai dar 500, dividido aqui por 32 vai dar aproximadamente aqui 15,6%, por aí. Então, por cento, tá? 5% das obras equivalem a mais ou menos 15% dos 32. Então aqui está dizendo que equivale a 20, e não é, equivale a 15%, tá? Então está errado. Letra B. Saúde e educação somadas equivalem a metade das despesas da prefeitura, certo? Então vamos ver aqui. Educação tem 25, então ela está um pouquinho mais da metade. Então 25 deve ter uns 28 aqui, tá? Aproximadamente 28. Somando essas duas aqui dá o que? Dá 60%, tá? Então isso não é a metade, isso aqui é mais da metade. Tá? Aqui diz que só vai dar a metade se eu somar as duas, certo? Então a letra B está errada. Letra C, transporte, trânsito e segurança tem aproximadamente o mesmo valor entre as despesas da prefeitura. Tá? Então veja aqui, transporte, trânsito e segurança. A gente olhar, ela provavelmente tem o mesmo valor, né? Um pouco abaixo de 5, deve ser 4% aqui em cada um, tá?
provavelmente é verdade. Vamos para a letra D. Se retirarmos saúde e educação, então se eu pegar essas duas aqui e tirar elas daqui, certo? As demais despesas que restam não vão passar, não excedem 30% dos gastos da prefeitura. É só você fazer a soma, né? Veja, meio ambiente tem aqui 10%. As obras a gente já viu que tem 5%, né? Finança é igual 5%. Aqui caiu um pouquinho 4%, caiu mais um pouquinho, provavelmente 3%. Caiu mais um pouquinho, talvez seja 2%. E essa é igual a essa. Não, essa está mais para essa. Então, 4%. Então, somando aqui dá o quê? 10, 20, 28, 30 e 4, 37%. É o restante aqui, tá? Ele disse que nem passa dos 30%. Na verdade passou, foi para 37%. Tá? Então essa também está errada. E a resposta correta seria a letra C. Ok, gente? Então basicamente é isso, certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.